escutando os sentimentos, a atitude de amar-nos como merecemos. De Hermancedo Fou, por Vanderlei Soares de Oliveira. Fique agora com o capítulo 15, Cisão de Reino 2. Os espíritos sofredores reclamam prece, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mão o pensamento. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 18. Após a prédica do instrutor Calderaro, atravessamos os portais do Hospital Esperança em direção às zonas abissais da Terra. Em certa etapa do caminho, abstemos da volitação por ser impossível exercê-la na psicosfera densa. Transpomos níveis muito abaixo dos umbrais terrenos. Muita escuridão e frio. Era uma região pantanosa com lagos que se formavam em vários pontos do trajeto. Vislumbramos uma luminosidade artificial à distância. Era a cidade do poder. Calderaro solicitou um instante e, utilizando seus poderes mentais, sondou o ambiente, enquanto todos os que o acompanhávamos permanecemos no apoio vibratório e na vigilância. Os odores e sensações eram desconfortáveis pela natureza das energias reinantes. Após um instante, manifestou o benfeitor. Ajoelhemo-nos, meus irmãos, e deixemos que os incômodos das sensações sejam recebidos na nossa alma com amor. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aqui também é a casa de Deus, que permite aos seus filhos a liberdade de se acomodarem conforme suas escolhas. Nutramo-nos de respeito e piedade para orarmos em conjunto. Após a luz da oração feita por um dos integrantes, Calderaro solicitou-nos a armadura da coragem. O bando defensivo de irmão Ferreira, o cangaceiro do Cristo, que estava aguardando-nos a chegada, vem em nossa direção, orientando-nos sobre as condições locais. Absteremos da narrativa sobre a operação socorrista por não harmonizar com o objetivo e o conjunto dessa obra. No retorno ao Hospital Esperança, após bem-sucedido resgate, Calderaro reservou alguns minutos para as indagações dos dirigentes aprendizes sobre o que presenciaram. Esse estado perispiritual dos vibriões pode ser considerado uma segunda morte? Eles se encontram a caminho da ovoidização. A segunda morte é nos sentimentos. Nosso irmão assistido semeou a arrogância durante séculos nos solos sagrados de sua mente. Agora, colhe os frutos da inclemência e da loucura de seu procedimento. Teceu no tempo as condições psíquicas para a cisão do reino. Desorganizou suas matrizes do molde mental, onde se encontram os alicerces do equilíbrio humano. Poderá renascer em corpo saudável? Raríssimos casos de vibriões apresentam condições para a reencarnação imediata. A organização somática pode obedecer a fatores de ordem genética, caso haja vantagens motivacionais para o espírito no seu aprendizado. Nenhuma lei natural, porém, permite interseção junto ao dinamismo da vida mental, que retrata o conjunto de necessidades e conquistas da alma. Até mesmo a misericórdia celeste, que dispõe de recursos benditos para usar o cérebro como uma comporta reguladora das dosagens de matéria enfermiça para o corpo, em determinado instante evolutivo, não pode impedir os desajustes nas substâncias neurotransmissoras. Surgem psicopatologias variadas. A doença mental é o regime expiatório de última instância para almas que se rebelaram contra os chamados divinos no transcorrer de longo tempo. Dessa forma, encontraremos inúmeros vibriões reencarnados em corpos saudáveis. Entretanto, não escapam das celas educativas da tormenta mental. Que tipos de doenças mentais? Desde o desconforto neurótico até as mais severas psicoses, incluindo aquelas não classificadas oficialmente no Código Internacional das Doenças, na sociedade terrestre.
Há de se considerar que a base de tais provas da mente é o remorso, a noção clara que a alma adquire no intervalo das encarnações sobre a gravidade de sua situação espiritual. Então já reencarnam com remorso? Uma soma grandiosa de espíritos reencarnados na Terra encontra-se sob a sanção do remorso adquirido antes do renascimento. Experimentam dores psicológicas de variada natureza. Os vibriões, quase sempre, carregam para a vida corporal trâmites dolorosos nas vivências da depressão, depois de exaustivas tentativas frustradas de reencarnação. Uma vez que partiriam para a desistência de querer viver até mesmo fora da matéria, alguns deles, inclusive com dramas de autoextermínio físico, agora regressam em busca da recuperação desse valor natural, o dom de existir como criatura humana, de lutar e querer viver. Por essa razão estão imóveis como se não tivessem vida? No fundo, optaram, evidentemente, sem consciência disso, pela regressão ao estágio do não pensar, do não ter que ser responsável. Não querem humanizar-se, vivem verdadeiramente uma condição de saudade inconsciente da animalidade. Querem regredir. Tentam negar o que sentem, defendem-se do impulso doloroso da culpa e do instinto para o progresso. A isso denominamos cisão do reino. Para se alcançar esse patamar de enfermidade, são necessários séculos de repetição e fuga. Mas não assevera a codificação que o espírito não retrograde, aliás, não retrograda na evolução? O Livro dos Espíritos, questão 118. Esse lance de evolução não significa retrocesso, mas uma tentativa de retrocesso. Jamais a alma deixará seu caminho natural de humanização depois de adquiridas as habilidades da razão. Na vida subjetiva do ser, encontra-se depositada toda a sua trajetória na condição humana. Ninguém burla o fatalismo paternal. Então a questão dos sentimentos está na base dessa deformação perispiritual? Esse coração socorrido plasmou em séculos a sua desdita de agora. Depois de alguns fracassos no seu posto hierárquico, naquele vale de perdição, iniciou uma derrocada psíquica acelerada que já se encontrava potencializada de longas eras. Preso em calabouços e castigado severamente, penetrou em faixas de ódio e revolta que deterioraram sua estrutura mental. O vulcão da tormenta íntima expeliu de uma só vez a matéria contida pelos mecanismos defensivos ao longo do trajeto na maldade empedernida. Verificamos sua condição que animalizava. Foi enxotado para esse lugar. Com que propósito? Alguns grupos diretivos do Vale do Poder desenvolveram técnicas de agressão ao bem, utilizando a psicosfera pestilencial de tais almas. Estudaram o estado vibratório desses espíritos e perceberam quão nocivas são suas auras, portadoras de uma irradiação espontânea em nível de ondas longas, de teor energético, acentuadamente contagiante. Passaram então a utilizá-los para infestar psicosferas de certos ambientes terrenos, propícias à depressão e a todo o contingente de sentimentos na órbita da tristeza. Como a condição dos vibriões exige ausência de luz e baixa temperatura, as entidades da perversidade costumam implantá-los no plano físico, envolvidos por aparelhagem adequada que os mantém nas condições de adaptação. Com quais finalidades são utilizadas tais técnicas de implantação? As mais diversas: obsessões familiares, exploração do sentimento de indignidade, adoecimento em organizações. Há alguns corações que desejam perturbar a vida de encarnados com cobranças pretéritas graves, tornam-se assalariados do mal e em troca têm a seu dispor, por algum tempo, esse recurso de infelicitação. Certos serviços de magia contam com os vibriões. Onde quer que predominem a disputa, a arrogância explícita ou camuflada, o jogo do poder,
Caminhos percorridos por essas almas escravizadas tornam-se ponto de sintonia para esse tipo de exploração. Núcleos políticos, empresariais, militares e religiosos têm sido alvo dessa tática nefanda de entorpecimento e contágio. E muitas organizações do bem, inclusive casas espíritas, são atingidas por semelhante iniciativa, que lhes custam muita vez a sobrevida. Centros espíritas? Mas como pode? Não são protegidos? Qualquer organização humana, mesmo servindo ao bem espontâneo, está também sujeita às leis naturais. Os núcleos doutrinários do Espiritismo são ambientes de pessoas adoecidas em busca de amparo e orientação, tanto quanto nós mesmos. Portanto, lidam com situações gravíssimas e, ao prestarem sua assistência em nome do amor, se sujeitam a desafiantes experiências no que tange aos interesses de grupos espirituais. Por essa razão, os trabalhadores do Cristo que conduzem as casas de amor devem se unir aos recursos do Evangelho no coração, a fim de absorverem a proteção dos servidores do bem a que se fazem dignos. Nem sempre, porém, temos observado esse cuidado. Os próprios aprendizes trazem em si mesmos traços similares de tristeza em inconformação, revolta e rebeldia, decorrentes de ciclos emocionais de disputa arrogante e complexa. Traços pertinentes a todos nós na caminhada de ascensão e dos quais somente nos livraremos com educação. Não se surpreendam, pois, que muitos espíritas trilharam a vivência como vibriões e hoje buscam a duras penas a recomposição de si próprios perante a consciência. Por qual razão ocorrem os ataques com os vibriões, se existe a proteção espiritual e as imperfeições são obstáculos naturais da caminhada? Por descuidarem dos sentimentos. Se analisarmos com mais cautela, o fenômeno da cisão de reinos tem proporções infinitas. De alguma forma, expressiva parcela da humanidade, se pudesse, faria uma tentativa de retrocesso. Todos temos, até certo estágio do crescimento, uma atração natural para o passado. Voltar ao que éramos. O homem do século XXI está sendo asfixiado psiquicamente pelo sentimento de baixa autoestima, agravada pelos padrões da mídia social. A ausência de auto-amor tornou-se calamidade sociomoral em quaisquer continentes e classes. Vivemos o instante de separação do joio e do trigo. É um momento de definição na Terra. Este é o século da sensibilidade, no qual o patrimônio dos sentimentos será o centro das cogitações da ciência e da religião, e base de sustentação de um mundo novo. Uma infinidade de almas, em ambas as esferas de vida, no corpo ou fora dele, padecem de crises existenciais que não conseguem resolver. A depressão é eminente nessas vivências, encurralando a alma nos despenhadeiros da apatia, da indiferença e da solidão. Esses sentimentos, quando prolongados em demasia, causam o desejo de parar, deixar de existir. Desistir e encerrar o processo evolutivo. Uma nítida sensação de fracasso, impotência e confusão assenhoreiam-se da mente em crises dolorosas. Mas há espíritas nessa condição? Os espíritas, assim como nós, não são seres especiais. São almas que procuram Jesus Cristo dentro daquela condição exarada pelo Mestre. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Muitos espíritas que receberam a medicação excelsa da doutrina são ex-vibriões, que sob regimes de inigualável misericórdia, conseguiram regressar ao corpo físico no intuito de reerguerem-se perante as penas conscientes. Exaram o serviço e ao bem como únicas sendas de reparação. São espíritos de grande valor que tombaram nos despenhadeiros do domínio e na sede de poder. Almas que padecem de enorme aflição de melhora. Todavia, sentem-se com grilhões na vida mental. Isso lhes dificulta, sobremaneira, a fluência do entendimento sobre suas amarguras interiores. Purgam paulatinamente em depressões controladas, a matéria mental proveniente de suas construções enfermiças de outros tempos. Carregam sofridas feridas evolutivas no coração. Quais sejam abandono, solidão,
falibilidade e inferioridade. Sentimentos que lhe fazem sentir inadequados perante a vida, indignos do amor alheio e de Deus. Colhem em si mesmas o fruto amargo de suas escolhas pretéritas. Entretanto, são corações que resgataram a esperança, experimentam na atividade do bem a sensação de retorno a Deus. Sentem que podem recomeçar, mesmo sorvendo o cálice da indignidade. Estando no corpo, resguardam-se das perseguições mais severas e caminham sob a tutela de avalistas amoráveis, quais Eurípides Barçanufo, que lhes estendem assistência incondicional. Que fazer para auxiliar esses companheiros na carne como espíritas? Transformar os núcleos doutrinários em escolas de amor a Deus, de auto-amor e amor ao próximo. Trabalhar os sentimentos nobres e promover os grupos espíritas a centros de estudo sobre si mesmos, colaborando com a melhor compreensão de nossas necessidades e sobre como desenvolver nossas aptidões ou educar nossas habilidades. E o que fazer pelos locais onde ainda jazem tantos irmãos nossos naquelas gavetas frias em pátios de escravidão? Orar até que Deus nos permita algo mais. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são preciosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. Existem grupos de orações que vão todos os dias até aquele local onde oramos para fazerem preces coletivas pelos pântanos da maldade. Raios luminíferos de compaixão e piedade chegam até os lixões, renovando esperanças e cooperando decisivamente na recomposição de nossos companheiros atormentados. O homem encarnado, igualmente, pode se somar a esses esforços de humanismo com suas rogativas sinceras e promotoras de paz. Estejamos convictos quanto ao futuro. O fatalismo divino é a perfeição. Ainda que tramitando em pântanos de animalidade, o progresso faz luz sobre a escuridão e o homem avança incontinente. Se existe a cisão de reinos para a retaguarda, esse é o momento decisivo para efetivarmos nosso cisão com o mal, com o materialismo e caminhar em direção à humanização. Que assim seja, graças a Deus.